Toda dor é por enquanto. A tua alegria disponível ao teu querer, coração limpo, sempre disposto a te obedecer, coração puro e disponível ao teu querer, coração limpo, sempre disposto a te obedecer, coração quebrantado, maravilhado em tua presença, coração humilhado que compreende o quanto precisa de ti. Me leva ao teu encontro, me leva pra mais perto. Não posso viver sem o teu amor. Me leva ao teu encontro, me leva pra mais perto. Todos os dias direi ao meu coração: volta pra Deus. Coração puro e disponível ao teu querer, coração limpo, sempre disposto a te obedecer, coração quebrantado, maravilhado em tua presença, coração humilhado que compreende o quanto precisa
Boa tarde, amados. Quero te convidar a ficar em pé para juntos adorarmos ao Senhor. Muito bom celebrar o Senhor. Glória e honra, poder e força sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará que é o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado o Senhor será. O teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Glória e honra, poder e força sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará que é o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado o Senhor será. O teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Sobre a terra ele vai reinar. Cantai ao eterno Deus, pois incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus, e sobre a terra ele vai reinar. Cantai ao eterno Deus, pois incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus, e sobre a terra ele vai reinar. Cantai ao eterno Deus, pois incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus, cantai ao eterno Deus, cantai ao eterno Deus. Glória a teu nome, Senhor. Que bom estarmos juntos, queridos. Que bom. Porque a palavra dele diz, a palavra do Senhor diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Então prepare-se. E você que está em casa também prepare-se, porque nós vamos dobrar os nossos joelhos e confessarmos que Ele é o Senhor. Mas vamos pedir que o Senhor reine em nossa vida. Começar de hoje, o primeiro dia da semana, que os queridos se coloquem na brecha para serem usados por Deus, sermos usados por Deus. Você que está em casa, cante com a gente. Cante com a gente. Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua
voz de Deus. E você pode ser essa voz. No seu trabalho, na escola, onde você estiver, no seu negócio, no seu comércio, nas farmácias, em todo lugar que você pôr a planta do seu pé. Você é a voz de Deus. Assuma isso como servos do Senhor. Vamos lá? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. E pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Todos aqueles que estão assistindo agora e que assistirão depois. Que nessa celebração nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e voltar o nosso coração para o Senhor. Ó Pai, o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco, tão bondoso, tão generoso. Que nós possamos devolver, Senhor, um pouquinho do tanto que o Senhor tem nos dado, dedicando a nossa vida todos os dias. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos usar a Tua palavra como uma ferramenta para poder levar pessoas ao encontro do nosso Senhor Jesus. Continua nos recebendo na Tua presença, nessa celebração aqui, nas celebrações em cada casa, em cada lugar que esse culto for assistido. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender quão privilégio é, quão grande é o privilégio de sermos chamados Teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês podem sentar, queridos. Muito boa tarde, igreja. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração ao nosso Deus aqui em família, em comunidade, a nossa igreja tão querida, a Igreja Batista Memorial de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse tempo tão especial na nossa semana, tão caro a nós, quando nós calamos as distrações do mundo e nos reunimos aqui para focar no nosso Deus, para termos um tempo de adoração a Ele por meio das músicas, bem como para receber direção a partir da palavra de Deus, receber consolo a partir da palavra de Deus. É um momento muito especial da nossa semana. Eu gostaria de saudar aqueles também que estão acompanhando o nosso culto online. Sejam todos muito bem-vindos. E eu tenho uma palavra para você também que nos visita hoje pela primeira vez. Talvez você esteja chegando aqui, tentando entender como as coisas funcionam. Eu queria te falar desde já que você é muito bem-vindo, desde já. Sinta-se muito à vontade entre nós. Para a gente é uma alegria imensa ter você com a gente nessa tarde aqui, nos visitando, conhecendo a nossa igreja. Então, fique muito à vontade. E para demonstrar essa nossa alegria, essa nossa satisfação com a sua visita, nós separamos uma lembrança que você pode retirar ali no espaço Conexão. Ele fica bem aqui no fundo da tenda direita, no final da programação. Então, no fim do nosso culto, dê uma passadinha lá, você será recebido por uma equipe muito simpática e você receberá ali essa lembrança. É um livro de devocionais para marcar essa sua primeira visita aqui e de alguma forma estender aquilo que você for ouvir da parte de Deus aqui ao longo da sua semana, um devocional diário. Então passe lá, porque nós queremos nos conectar com você nessa tarde. Seja muito bem-vindo. E você que nos visita de forma online, talvez você encontrou o nosso canal no YouTube ou alguém te indicou a nossa igreja, também seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. A gente tem a esperança de que a partir da palavra de Deus você receba também direção aí na sua casa. E nós queremos também nos conectar com você, já que essa é a sua primeira vez. Então envie uma mensagem para esse número que aparece na tela, é o nosso número de WhatsApp, porque nós queremos te conhecer melhor, nos colocar à sua disposição para te servir. Sejam todos muito, muito bem-vindos nessa tarde, quando daremos seguimento, ou melhor, encerraremos a nossa série de mensagens que temos trabalhado nos últimos domingos, verdades difíceis de engolir. Verdades difíceis de engolir é a série de mensagens que estamos trabalhando, olhando para afirmações muitas vezes duras de Jesus, enquanto Ele esteve entre nós
muitas vezes Jesus dava alguns dos seus discursos ou alguns ensinamentos e depois, logo após, ele era abandonado por alguns dos seus discípulos, por aqueles que o ouviam, porque embora nós sejamos tentados a olhar para Jesus apenas como uma boa pessoa que nos quer bem, quer que a gente se sinta bem conosco, com a gente, ele não é só isso. Ele tem palavras duras também, a princípio, que nos ofendem, que nos machucam, mas com o objetivo de nos curar ali na frente. Então, Jesus teve duras palavras duras, e a gente está trabalhando, olhando para algumas delas. E hoje nós olharemos para quando Jesus afirmou que veio para esse mundo para julgar. Eu vim para julgar. Esse é o propósito e o tema do nosso culto nessa tarde. Eu tenho alguns recados agora nesse nosso momento de culto que dizem respeito a atuações, programações que estão acontecendo. Então, o primeiro aviso diz respeito ao próximo sábado. No próximo sábado, que é 5 de junho e 6 de junho, no próximo sábado, nós teremos o primeiro culto de sábado, que nós estamos lançando, temos falado desse culto nos últimos domingos. Então, no próximo sábado, às 10 da manhã, é a estreia desse nosso culto. E ele segue a proposta do culto de domingo, do primeiro culto de domingo do mês. Então, a mesma mensagem que será pregada no domingo, será pregada no sábado pela manhã. A mensagem da manhã do domingo é a mesma mensagem desse culto de sábado, às 10 da manhã. É mais uma oportunidade para você trazer a sua família, para você vir aqui e cultuar a Deus conosco. O grande diferencial, nós teremos também a ceia do Senhor sendo celebrada, assim como acontecerá no domingo. E o grande diferencial desse culto é que o repertório, as músicas que serão cantadas, serão músicas tradicionais, da nossa tradição cristã, hinos. Então, esse é o grande diferencial desse culto de sábado que acontece no próximo sábado, é a estreia dele. 2 pontos importantes para que você saiba sobre esse culto. É que, a princípio, nós não teremos o Villa Kids funcionando no horário desse culto. Então, nós pedimos que você se organize com os seus pequenos, com as suas crianças, porque o Villa Kids não estará funcionando nesse culto de sábado a princípio. E a segunda informação importante é que não haverá transmissão online. Nós queremos focar na nossa experiência aqui local. Então, não haverá transmissão online desse culto no próximo sábado, 4 de junho, às 10 horas da manhã. O outro recado diz respeito a um outro culto que acontecerá também ao sábado, 10 da manhã, mas no dia 18 de junho, que será a apresentação de bebês. Nós temos focado um culto exclusivo para que a gente faça isso, é a nossa apresentação dos bebês da nossa família, da nossa igreja que estão nascendo. Então, no dia 18 de junho, às 10 da manhã. E se você, papai e mamãe, deseja então apresentar o seu filho, consagrá-lo a Deus, apresentá-lo para a igreja, você precisa acessar o nosso aplicativo ou o site para inscrevê-lo para essa apresentação que acontecerá no dia 18 de junho, às 10 horas da manhã. Terceiro recado agora será em vídeo, então eu peço a sua atenção às telas nesse momento. Olá, igreja! Olá! Eu sou o Ivo. E eu sou a Gabi, E juntos estamos aqui para convidar você para o Arraial da Vila. que vai acontecer no dia 11 de junho. O nosso arraial vai começar às 14 horas e vai ser dividido em 3 períodos. Às 14 horas, às 16 e às 18 horas, por conta da nossa limitação de espaço. Mas espera aí, Gabi. Me diga uma coisa, vai ter comida? Vai ter comida? Mas que tipo de comida? Coxinha, pastel, espeto. Nossa! Mas me diga outra coisa, vai ter brincadeira? Vai ter brincadeira também. Cadeia, conhece cadeia? Nossa, nunca brinquei. Não, você vai Mas brincar. vai ter quadrilha? Tem quadrilha, pescaria. Bom demais, bom demais. Mas, Ivo, esse arraiá tem um objetivo muito importante. Mas que objetivo tão importante é esse, Gabi? O objetivo é a gente conseguir arrecadar bolsas para os acampamentos de jovens e adolescentes. Você me convenceu, mas quanto custa aí para participar desse arraial? O custo para a entrada do arraial é de R$20, mas sem a consumação. Esses R$20 vão direto para as bolsas dos acampamentos dos jovens e adolescentes. Oxe, barato demais, cabe no bolso de todo mundo. Então, pessoal, entre no aplicativo da igreja, escolha o melhor horário para que você consiga participar com a gente. Não esqueça, faça a sua inscrição. E outra coisa, não esqueça de vir bem caracterizado, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau!
Uma informação complementar importante sobre o Arraial da Vila que está chegando é que essa divisão de horários serve apenas para organizar a chegada dos participantes. Então fique muito tranquilo que a partir do momento que você entrar na festa, seja às 14 ou 16 ou 18, você poderá ficar até o fim do nosso arraial sem problema algum. Nós teremos agora o nosso tempo, mais um tempo de adoração a Deus por meio das músicas, e é o tempo que separamos também do nosso culto, para devolvermos a Deus os nossos dízimos e entregar a Ele ofertas também. E na tela você vê as possibilidades de contas. Então aí estão as nossas contas bancárias, bem como chaves Pix para as quais você pode fazer a sua transferência. E para aqueles que estão aqui presencialmente também, você tem um envelope na cadeira aí à sua frente que você pode usar. E durante as músicas você pode trazer então o seu envelope aqui às sextas. E se você fizer a sua transferência, é importante que você nos encaminhe o comprovante discriminando exatamente a quantia do valor que vai para missões ou a parte que vai para a ação social, para que a gente possa dar o destino que você desejou quando fez a sua oferta para a nossa igreja. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 23 a 24, nós lemos o seguinte: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Nós vamos cantar agora uma canção em que faremos uma oração a Deus, pedindo a Ele que transforme o nosso coração, que nos dê um coração disposto a obedecer. É um clamor a Deus, um pedido, nos dá um novo coração. E muitas vezes nós temos a tendência de separar muito claramente os nossos sentimentos da nossa prática, da nossa ação. E o que Jesus está nos ensinando aqui no Evangelho de João é que, na verdade, os nossos sentimentos, as nossas ações acompanham os nossos sentimentos. É impossível fazer uma separação muito clara. Então, enquanto clamamos a Deus para que Ele nos dê um novo coração, nós podemos já responder em obediência, devolvendo a Ele os nossos dízimos e entregando as nossas ofertas. Então, eu gostaria de te convidar, nesse momento, a se colocar de pé, porque nós vamos cantar por mais um período. Enquanto cantamos, você pode pedir a Deus esse coração novo, renovado e transformado. Enquanto faz isso, obedecer, devolvendo a Ele dízimos e ofertas. Dá-me um
Senhor, sempre. Um coração igual ao teu. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada pelo Deus maravilhoso que o Senhor é na nossa vida. Nosso Jeová Jireh, Deus de provisão. Muito obrigada. Obrigado pelas vidas que foram dedicadas ao Senhor junto com os seus dízimos e suas ofertas. Mas queremos ter a gratidão ao Senhor constante de que o pão não tem faltado na nossa mesa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que os nossos queridos, Pai, que estão precisando de trabalho, eles possam encontrar nesta segunda-feira, Senhor, oportunidade de honestamente colocar o seu pão de cada dia em cada mesa. Clamamos também por aqueles que estão enfermos, Senhor, essa onda de gripe. Ó Pai, em nome de Jesus, visita cada casa, Senhor. Jesus Cristo, que é aquele que cura. Nós pedimos em Teu nome, Jesus, que haja cura nos lares, Senhor. Ó Deus, queremos pedir que, pelo Gilmar, que está no hospital, pela Vilma, que já está de alta e está em casa, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que ouve o clamor dos Teus servos. Muito obrigada, Senhor. Mas que o Senhor sonde cada coração que está aqui, que tem pedidos que não vão falar, mas que o Senhor já sabe. Oh, Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é o Deus que ouve. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por esse tempo de dedicação ao Senhor. E continue falando ao nosso coração, porque queremos ter um coração igual ao Teu, Senhor. Coração disposto a ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro agradecida. Amém. Os queridos podem sentar.
e a verdade nos libertará. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vim a este mundo para julgar a todos. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Boa noite a todos que estão aqui, a você que está em casa nos ouvindo, nos participando com a gente neste culto. É uma alegria, um privilégio poder ter esse tempo de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E a gente já tem sido tão abençoado, tão ensinado, tão moldado por essa série Verdades Difíceis de Engolir. Hoje de manhã a gente foi assim agitado mesmo, assim, chacoalhado por Deus. E eu quero incentivar você a, se não acompanhou todas as mensagens, acompanhar. Está tudo disponível lá no YouTube da igreja, para você, assim, se maravilhar com verdades duras, difíceis, mas tão poderosas que Jesus falou e deixou registrado na sua palavra. Eu oro para que a gente tenha um tempo também edificante e abençoador nesse momento, apesar de mim e completamente na dependência do Senhor aqui. Amém? Eu, tempos atrás, estava assim, navegando na internet e tem umas páginas que compilam momentos inusitados, até engraçados, assim, de cultos. É uma página de crente, tá? E aí tem, assim, nessa página tem cara tocando violão cai, sabe? Coisas assim, eles compilam e deixam lá e a gente dá risada um monte de coisa que eles postam lá. Mas às vezes, eles recortam algumas coisas assim que são quase que absurdos, ditas, né, por pessoas, assim, num contexto, falando ali, ou pregando, ou fazendo. E aí, um desses recortes era uma live de uma mulher de oração, que entregava ali uns mistérios na live ali para quem aparecia na live, ela revelava umas coisas. Eu não estou falando uma coisa que você nunca viu não, né, gente? Assim, vocês já viram esse tipo de coisa, né? Se não, eu acho que eu preciso, assim, vocês estão muito mais crentes do que eu. Mas eu estava vendo ali, e aí de repente essa senhora fazendo essa live, ela vira, no meio da live, falou assim, citou um nome, eu não me lembro exatamente que nome era, mas era tipo assim, Edmilson, você está aí na live, né? Você está aqui me vendo, olha, eu tenho um recado de Deus para você. Ela falou assim, Edmilson, Deus está riscando o teu nome do livro da vida. Já era, acabou sua chance, Edmilson. Cara, eu vi aquele vídeo, eu falei assim, meu Deus, eu dei risada, mas eu ri para não chorar. Porque eu pensei, meu Deus, como é que uma pessoa diz um absurdo desse publicamente, numa live? De repente tem alguém com aquele nome ali, talvez ela tenha até lido, né, nos comentários, e expulsou o cara assim, do reino de Deus, já mandou o cara para o inferno, já foi lá no livro da vida, ela mesma riscou. Gente, eu achei um absurdo. E óbvio que uma pessoa, né, essa senhora está completamente, obviamente, essa senhora está enganada, ela não tem, nenhum de nós, e nem qualquer que seja, tem o direito ou a autoridade para dizer algo desse tipo para alguém. Porque se Deus nos chama para representá-lo, Ele nos autoriza a pregar o Evangelho, a anunciar a boa notícia, a apontar para o caminho da reconciliação em Cristo Jesus. Mas não de dar veredito para as pessoas dessa forma. Não é o nosso papel julgar as pessoas dessa forma, de maneira alguma. Nós estamos encerrando hoje essa série, né, Verdades Difíceis de Engolir, que tem como proposta, como o Dodô já disse, e eu também há pouco, lidar com essas duras verdades ditas por Jesus no Evangelho de João. E a verdade que a gente vai refletir agora foi dita no versículo 39 do capítulo 9 de João, quando Jesus disse o seguinte:
Então disse Jesus, ou então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e fazer que os que veem se tornem cegos. Eu vim a este mundo para julgar. A primeira, mas a primeirinha mesmo parte desse verso é quase que um fato indiscutível. Independente do que se pense a respeito de Jesus, é de comum acordo, pelo menos pela grande maioria, é redundância, né? Pela maioria, que ele veio a este mundo. Quase ninguém discute isso, é uma coisa aceita. O que se discute a respeito disso é quem Jesus é, ou quem dizem que ele é. Nós, que fomos alcançados pela sua graça, cremos no que disse João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos que ele veio para nos redimir e nos transportar das trevas para a luz. Como é citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Cristo Jesus. Nós cremos que ele veio a este mundo para nos reconciliar com Deus por meio da sua morte e ressurreição. Mas a verdade difícil de engolir na declaração de Jesus, em João 9, quando ele disse: eu vim para julgar, é que apesar de Jesus ser o Cordeiro de Deus, apesar dele ser a provisão de Deus para o homem condenado e incapaz de pagar a sua dívida, é inevitável que ele exerça o papel de juiz. Porque em Cristo Jesus, a humanidade se define em duas partes apenas: os que creem e os que o rejeitam. A verdade dita por Jesus é tão difícil de engolir, porque ela vai confrontar muitas verdades ditas pelos homens. Aos céticos, aliás, que dizem não há Deus, Jesus disse: eu vim para julgar. Ou seja, eu sou Deus. A sociedade plural que a gente vive, que diz que não há uma só verdade, Jesus disse: eu vim para julgar. Como a gente já viu domingo atrás, eu sou a verdade, Jesus disse. É eu que julgo. Eu sou a única verdade, o único Deus. Aos próprios fariseus, que resumiam Deus à sua religiosidade, ao seu conjunto de regras, pensando que obteriam a salvação por méritos, esforços próprios, Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, ou seja, eu sou Deus, não vocês. Então o que eu quero que você guarde no seu coração, como eu quero guardar no meu, é que Jesus é o critério para o julgamento. Jesus é o critério para o julgamento. Jesus disse essa verdade dura num contexto relatado no capítulo 9, e é um texto um pouco longo. Depois, se você quiser, você pode ler com calma, se aprofundar nesse texto, é muito rico. Mas eu quero ler com você algumas partes e considerar o que Deus quer nos ensinar nessa tarde. Jesus, assim, só para dar um contexto, Jesus está em Jerusalém e ele encontra um cego de nascença, alguém que naquele contexto era reduzido a viver como um mendigo. Provavelmente ele estava ali na entrada do templo, onde por costume se pedia esmolas. Ele estava ali rejeitado pela família, pela sociedade, pela religião. E o texto diz que Jesus o vê. Provavelmente Jesus estava saindo do templo junto com os discípulos e ele percebe. Talvez aquele homem fosse quase que invisível para as pessoas, pedindo ali esmolas. Um ou outro se lembrava que dar esmolas agrada a Deus, ia lá e colocava. Mas a maioria passava como a gente passa muitas vezes, por pessoas em situações de rua. Mas Jesus o vê.
E os discípulos que estavam caminhando com Jesus, veem que Jesus o vê. E vendo eles também aquele homem, perguntam para Jesus. E aqui acontece o primeiro julgamento desse texto. O primeiro julgamento, o julgamento baseado na tradição religiosa. Porque a tradição religiosa fazia com que os discípulos pensassem dessa forma. Eles perguntam. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? E Jesus respondeu: nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Os discípulos olharam para aquele homem que foi visto por Jesus e eles imediatamente buscaram em si a tradição religiosa e pensaram, definiram de duas uma: ou ele fez alguma coisa para estar nessa situação, ou ele é vítima de algum pecado cometido pelos seus pais, alguma maldição que vem aí de gerações. Eles resumiram a questão em duas possibilidades. Os discípulos aqui, eles exemplificam muitas vezes o que passa pela nossa cabeça ao nos deparar com algumas pessoas. A gente pensa, puxa, esse aí deve ter feito alguma coisa para estar nessa situação. Ó, fulano lá, eu acho que ele aprontou muito quando ele era jovem, viu? Porque, ó, tá colhendo. Ou, né, ó, ciclano deve vir de uma família desestruturada, porque o comportamento dele está dizendo que, provavelmente... Mas olha só como o olhar de Jesus é completamente outro. Onde muitos de nós lamentamos a miséria, a ruína das pessoas, Jesus vê uma oportunidade onde o poder de Deus pode se manifestar. Onde a gente, muitas vezes, só consegue ter olhos carnais e naturais, Jesus vê além. Ele vê pelo poder de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. E nos ensine a ver como Ele vê, que Ele nos dê as lentes da graça, que Ele nos dê uma visão que compreenda a grandeza do poder de Deus, que Ele potencialize os nossos olhos da fé para enxergar pessoas transformadas pelo Evangelho. Lembre-se, lembre o seu coração, Jesus é o critério para o julgamento. Não o que as nossas tradições carregam. Então Jesus em seguida ali faz uma mistura de saliva e terra. Nossa, deve ter sido uma coisa, ainda bem que o homem era cego, porque imagina ele vendo, né? Jesus dá uma cuspida no chão e mistura ali aquela lama e pega e passa nos olhos dele. Como ele não viu nada, então está tudo bem. O que é isso? É um gel, alguma coisa assim? E ele passa nos olhos do homem e fala assim: vai se lavar em Siloé. Olha que interessante, eu estava até conversando essa semana com o pastor Daniel Reis, ele estava me falando que ali, naquela região, haviam vários tanques disponíveis, mas Jesus escolhe o tanque que ele deveria se lavar, o tanque de Siloé, que significa o tanque do Messias. O nome do tanque é O Enviado. Jesus, ele assim, gosta de deixar nos detalhes, né? Ele intencionalmente manda o homem se lavar em Siloé. E aí diz o texto que o homem volta completamente restaurado. A sua visão plena, voltou enxergando. E aí em seguida começa um segundo julgamento. Um julgamento dos seus vizinhos e as outras pessoas que conheciam aquele homem como mendigo. Então, aqui o segundo julgamento é um julgamento baseado no conhecimento do passado. Enquanto os discípulos o julgaram pela tradição, sem conhecer, não sabiam da história, não sabiam nada, mas pela tradição, agora os seus vizinhos e as pessoas que o conheciam julgam por saberem quem ele era. E eles perguntaram:
no versículo 8, né, na parte B do versículo 8. Não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E alguns diziam, não é, só parece com ele. E o mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Eu me lembrei, gente, eu acho que eu já devo ter contado essa história aqui, mas essa história é muito marcante para a minha vida, porque foi muito impactante o que aconteceu. Eu, durante o colégio, assim, aliás, todo meu período letivo, eu sempre fui um cara, eu atraía, eu tinha uma coisa assim com briga. Se estourava uma briga, eu ia apanhar, iam me colocar no meio, alguma coisa ia acontecer, ia dar errado para mim. Mas o cara que fez o problema saiu ileso, mas eu ia apanhar, eu ia sofrer alguma coisa e tal. E aí no colégio tinha um cara que eu morria de medo, porque ele era o cara assim, da escola, todo mundo respeitava. Tal. E esse cara me ameaçava, assim, fazia aquele bullying bem pesado. Eu não sei, né, o que representa ser ameaçado na zona oeste de São Paulo, na zona sul, mas ser ameaçado na zona leste é uma coisa que você deveria considerar preocupante. Então eu morria de medo, eu saía da escola vendo se não tinha ninguém. Às vezes ele me via na saída e falava, é hoje. Eu já acelerava o passo. Meu Deus, mas eu sofri. Foi 1 ano sofrendo e correndo daquele cara. No colégio a gente já era tudo adulto, tá, gente? Os caras barbados lá fazendo o colegial pela 5ª vez. E aí, beleza. Graças a Deus, sobrevivi ao colégio, me formei. O tempo passou, anos passaram. Um dia eu estou tocando na igreja ali, cantando, tal, no culto, na hora do louvor. E eu avisto meus olhos que já tinham visto aquele olhar furioso, já tinham experimentado. Meus olhos lembraram e viram aquele rosto lá nas últimas cadeiras. Falei, mano, meu Deus, é o cara. Não é possível que ele me achou, depois de tantos anos, Senhor. Na igreja, eu estou aqui, não é possível. Aqui ele não vai fazer nada, né? Mas e lá fora? E eu fiquei, imagina, irmãos, no meio do culto eu pensando, meu Deus, será que esse cara vai me bater aqui? Depois de adulto, aqui na igreja? Não é possível. E aí, beleza, aí passou o culto e eu orando, né, no Espírito ali, falando com Deus. Guarda o teu servo, Senhor. E aí, no fim do culto, o cara sai lá de trás e vem andando em direção do palco. Eu falei, mano, ele me viu. Meu Deus, ele está vindo. Ele foi chegando perto. Chegou assim pertinho, eu olhando meio para lá, assim, tentando puxar assunto com alguém. E ele fez assim, ei. Falei, mano, ele está me chamando. Desce aqui, posso falar com você? Eu falei, claro, você que manda, né? Sempre foi assim. Desci, falei, oi, tudo bem? Ele falou, você lembra de mim? Eu não sabia o que responder, gente. Eu fiquei assim, então, se eu falar que sim, ele vai, né? Já vai ter uma autoridade sobre a minha vida. Se eu falar que não... E eu falei, lembro, cara. Ele falou, cara, eu queria conversar com você porque durante o período de colégio eu era um cara maluco. Eu vivia uma vida que eu me envergonho. E eu sei que durante aquele período eu pesei com você. Eu fui muito inconveniente. Eu ultrapassei todos os limites. E hoje, depois de conhecer Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade de te encontrar e de poder te pedir, você me perdoa? Porque não foi legal o que eu fiz com você. E eu sabia o que falar assim, não é possível, cara. Não é possível, esse cara que fez parte dos meus pesadelos está aqui. E eu falei, cara, por favor, claro que eu te perdoo, me dá um abraço, tá? Abracei ele. E ele participou um tempo ali da igreja, a gente ficou até brother. Mas assim, antes disso acontecer, olha tudo que eu vivi, a hora que eu vi ele lá na igreja, eu tinha certeza, quando eu o vi, né, quando eu o encontrei, que ele tinha achado uma nova oportunidade. Mas eu aprendi naquele dia que Jesus é o critério para o julgamento.
não o passado, não o que se conhece do que as pessoas fizeram, de quem elas foram. A partir de Jesus, elas devem ser julgadas. A história continua, a história do cego, e depois de um interrogatório ali dos seus vizinhos, eles o levam para os fariseus. E aqui, gente, aqui é onde praticamente a gente consegue ver no texto, a gente vai ler uma boa parte aqui, mas é impressionante, eles praticamente montam um tribunal, porque agora temos o réu, temos os promotores, temos o júri, temos a testemunha, tem uma plateia, está o tribunal montado. E aqui começa o terceiro julgamento, o julgamento baseado na obstinação. Vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 9 de João. Diz assim: então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois eu me lavei e passei a enxergar. E alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois ele trabalha no sábado. E outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência. Mas perceba dos fariseus dizendo: este homem não é de Deus. Eles estavam obstinados. Eles já tinham um veredito antes mesmo de começar o interrogatório. Jesus é falso, Jesus é um impostor. E os fariseus, no texto continua, voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? E o homem disse: ele deve ser profeta. Olha que interessante, ele nunca tinha visto Jesus, porque até então Jesus faz ali aquela mistura, passa nos seus olhos e manda ele se lavar. Ele não enxergou Jesus. Quando ele volta, Jesus já não estava mais ali. Mas ele não sabia exatamente quem Jesus era, mas ele tinha o coração aberto para crer. E ele diz: ele deve ser um profeta. E os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Como assim recusar? Eles se recusavam, eles estavam vendo o cara enxergando, se recusavam. Pois por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Eles chamaram as testemunhas, os pais do cego. E é muito interessante, porque esses pais já haviam julgado o seu filho. Por alguma razão, quando o seu filho nasceu, eles julgaram que ele não deveria ser parte da família. E ele foi sentenciado a viver uma vida de sofrimento, de solidão, de esmolas, de mendigo. E olha só o que os pais responderam, depois desse homem adulto. Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele, aliás, eles disseram. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Mais uma vez, esses pais rejeitam o filho e o deixam à mercê de um tribunal ignorante, inflexível, simplesmente para manter um lugar na sinagoga, para manter o seu status de religiosidade. Julgam o seu filho dessa forma. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. E aí o homem disse: eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo.
Mas o que ele fez? Perguntaram. Como que ele o curou? Eu já disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Gente, essa parte aqui é demais. É emocionante. Por quê? Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Olha o mendigo, hein? Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Essa parte eu acho muito incrível, porque assim, é como ouvir alguém que está começando na fé, alguém que está maravilhado pelo primeiro contato com Jesus, alguém que tem os olhos brilhando o Evangelho, está dando os primeiros passos na fé no Evangelho, e é tão lindo ver como esse homem, ele advoga em própria causa, corajosamente, com as palavras de sabedoria, ele encerra o seu discurso, quase que dando um checkmate nos fariseus, que ficam extremamente furiosos. Mas não adiantou aquele homem advogar em própria causa diante de um tribunal que estava completamente armado e obstinado a recusar uma verdade muito, muito difícil de engolir. A verdade de que Jesus era o enviado, era o Messias. A verdade de que ele é o Filho de Deus e que diante dele só há duas opções: crer ou rejeitá-lo. Eles disseram: você nasceu inteiramente pecador e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Deram ali o veredito que estava armado desde o início da discussão. Jesus é falso, é impostor e você o representa. Você também não é digno de estar aqui no nosso meio. O texto continua dizendo que Jesus soube do que tinha acontecido e Jesus sai para procurá-lo. Jesus o encontra e pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E o homem disse, agora vendo Jesus com seus olhos naturais: quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. Olha o que Jesus diz, gente. Você o viu e está falando com ele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: olha, apesar de não enxergar com olhos naturais, aliás, apesar de nunca ter me visto com os olhos naturais, você já me via com os olhos da fé. Os seus olhos espirituais já haviam sido abertos. E aí o texto diz que o homem confessa a sua fé: eu creio, Senhor, e o adora. Que texto precioso. Eu realmente acho que você deveria ler mais algumas vezes e absorver tanta riqueza que ele nos oferece. A verdade difícil de engolir dita por Jesus, com a qual nós lidamos hoje aqui nesse texto, é na verdade um remédio que contém cura definitiva para a nossa vida. Porque a afirmação de Jesus, eu vim para julgar, significa que nós não seremos julgados pela tradição religiosa representada pelos discípulos
quando perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais dele? A afirmação de Jesus, eu vim para julgar, significa que nós não seremos julgados pelo nosso passado, como o cego foi julgado pelos seus vizinhos e aqueles que o conheciam. A afirmação de Jesus, eu vim para julgar, significa também que nós não seremos julgados pelo tribunal da obstinação, como aquele cego vivenciou na lida com os fariseus, que já tinham um veredito, não importando o que ele falasse, como ele se defendesse, os seus argumentos, a sua posição, não importando expor a verdade diante deles. O que essa afirmação difícil de engolir de Jesus nos diz é que Jesus é o critério para o julgamento. Jesus veio para nos julgar a partir de um encontro com Ele. Ele não nos julga com base em quem nós somos, mas Ele nos julga com base em quem Ele é para nós. Se nós cremos nele e o confessamos como nosso Senhor, Ele não será apenas o nosso juiz, mas será também o nosso advogado. Se o reconhecemos como Filho de Deus, Ele nos julgará inocentes. Ainda que os nossos acusadores julguem o contrário, ainda que o inferno diga o contrário, ainda que os nossos pecados digam a nós mesmos o contrário, Jesus é o critério para o julgamento. E a boa notícia do Evangelho é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de, junto com você, ouvir essa canção, que é meio que um retrato do coração daquele homem cego. Um coração quebrantado e maravilhado diante da presença de Jesus. Um coração disposto e disponível à vontade de Deus, ao agir de Deus. Escute essa canção. Você que está em casa, escute com o seu coração aberto, desejoso de encontrar o Senhor Jesus. Coração puro e disponível.
obedecer. Um coração quebrantado, maravilhado em tua presença. Um coração humilhado, que compreende o quanto precisa de ti. Me leva ao teu encontro, me leva pra mais perto. Não posso viver sem o teu amor. Me leva ao teu encontro, me leva pra mais perto. Todos os dias direi ao meu coração: volta pra Deus. Volta pra Você pode cantar isso junto? Me leva pra mais perto. Não posso viver sem o teu amor. Me leva ao teu encontro, me leva pra mais perto. Todos os dias direi ao meu coração: volta pra Deus. Há uma verdade nessa canção, uma verdade que revela um movimento exclusivo de Deus. É o monergismo, é uma ação que tem como iniciativa o próprio Deus. A verdade do Evangelho é que nenhum de nós era diferente deste homem, cego. E a partir de Jesus agora vemos. E nele nos encontramos. Mas nos encontramos nele porque ele nos procurou e nos encontrou. Ele nos buscou. Ele nos achou. Talvez você se encontre hoje aqui percebendo esse movimento de iniciativa de Deus a te encontrar, a te buscar. Talvez você se encontre aqui identificado com tantos julgamentos à sua volta, se sentindo completamente incapaz, completamente distante de ser alvo do amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que Ele está te buscando. Se você sente e reconhece hoje que Jesus te encontra e Ele quer fazer a sua dura verdade, eu vim para julgar, se tornar doce ao seu coração, porque se Ele veio para te julgar, nada mais o fará, nada mais terá autoridade sobre a sua vida. Eu gostaria muito de convidá-lo para fazer como este homem, dar um passo em direção a Jesus e confessá-lo como Senhor. Eu creio, Senhor. Se você gostaria de fazer isso, hoje é um dia muito especial para ficar marcado para a tua vida, como um dia que dividiu a tua vida em antes e depois, a partir de quem você será julgado. Jesus não é apenas o seu juiz, mas é o seu advogado. E Ele
quer redimi-lo, salvá-lo e transformá-lo a cada dia por caminhar com Ele. Se você quer tomar essa decisão, eu quero convidar a igreja toda para se colocar em pé. E eu gostaria muito que você, de forma voluntária, respondesse ao convite de Jesus vindo até aqui à frente, porque nós queremos apenas orar por você e apenas nos alegrar com você por esse passo tão importante. Então, se é a tua decisão hoje responder ao convite de Jesus, saia do seu lugar, não se importando com nenhum outro julgamento, a não ser o do Cristo que te ama, que te procura, que te encontra. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nenhuma resistência. Faça isso muito tranquilamente. Se você está em casa ou em qualquer outro lugar nos vendo através da internet e quer tomar essa decisão, percebe que Deus o encontrou e quer confessá-lo como seu único Senhor, por favor, mande uma mensagem para este número que está aqui na tela, esse número de WhatsApp. Tem uma equipe pronta aqui a te receber, a orar por você e a fazer desse momento também um momento muito marcante para a sua vida. Se não há ninguém, pelo menos que eu esteja enxergando aqui, eu quero orar agradecendo a Deus por essa oportunidade onde nós fomos edificados por nos lembrar que éramos cegos, mas agora vemos pela graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu encontro, Senhor, que mudou completamente a nossa história, a nossa vida. Obrigado porque o encontro contigo nos dá uma nova perspectiva de quem nós somos. Nós não somos mais o que o nosso pecado diz, nós não somos mais o que os nossos acusadores dizem. Nós somos aqueles quem o Senhor diz que somos, seus filhos amados, redimidos, perdoados. E enquanto aqui ainda num processo de transformação em que o Senhor está presente a cada dia. Senhor, muito obrigado porque a boa notícia do Evangelho ecoa nos nossos corações. Que a gente se torne um testemunho vivo, que a gente se torne anunciadores dessa verdade para este mundo tão carente, tão necessitado de ouvi-lo, Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, e em Ti depositamos toda a nossa gratidão e a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado, Felipe. A igreja pode sentar. Nós estamos caminhando para o final da nossa celebração. E eu gostaria de enfatizar isso que o Felipe acabou de falar sobre o nosso número de WhatsApp. Se Deus falou com você, se Deus está te chamando a dar um passo na direção dele, faça contato conosco. O número está aí aparecendo na sua tela. Nós queremos, como igreja, nos colocar à sua disposição para te servir naquilo que você precisa nesse momento. Então faça contato conosco. O nosso culto vai se encerrando por aqui. Na semana que vem, retornamos, iniciando uma nova série de mensagens que será baseada no capítulo 17 do Evangelho de João. A série se chama Em Nome de Jesus. Ali no capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos um registro da oração de Jesus quando ele estava prestes a ser traído, preso, açoitado e morto em nosso lugar. Então nós temos um registro muito bonito de uma oração que Jesus fez por mim e por você. Então nós vamos expositivamente olhar para João 17 a partir da próxima semana. Fica o convite para você estar conosco aqui. Nós vamos ter uma palavra final de oração e assim nos despedimos. Senhor Jesus, obrigado porque todos nós éramos cegos espirituais, mas o Senhor nos deu visão e hoje nós podemos te contemplar o Evangelho da graça que nos resgatou, que nos salvou, nos deu sentido, propósito de vida. Muito obrigado por isso. Obrigado pela vida de cada um aqui. E agora que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e o consolo do Espírito esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma excelente semana. Você que nos acompanhou de casa também, que Deus te abençoe.